E vou falar coisas que provavelmente nenhum professor falou, mas eu vou falar aqui para vocês. Esse princípio que está aqui na tela, na minha opinião, é um dos mais relevantes que nós temos. O princípio do favor rei. Princípio do favor rei. Princípio do favor rei ou favor libertatis, que gera o indúbio pro réu. A dúvida deve pesar em favor do réu. Se as provas forem dúbias, testemunhas indo em direção oposta, a ponto de se inviabilizar a verdade real, deverá o juiz absolver o acusado. Pois certamente é melhor absolver um culpado do que condenar um inocente, como se diz por aí. Por esse princípio, verifica-se no processo penal, que no processo penal a defesa tem mais recursos e meios à disposição. Por exemplo, só a defesa tem embargos infringentes, embargos de nulidade, revisão criminal. A acusação não tem isso. Então, o favor rei é um ponto-chave da sua atividade prática. E eu vou mostrar exatamente onde ele se encontra aqui para vocês. E vou falar coisas que provavelmente nenhum professor falou, mas eu vou falar aqui para vocês. Quando nós temos a aplicação da pena, por exemplo, não é? Vocês sabem que a pena é aplicada por um critério trifásico. Passa por 3 fases. Temos lá as circunstâncias judiciais, temos as atenuantes e agravantes, as causas de diminuição e de aumento. Na última fase, terceira fase, são as causas de diminuição e de aumento. E essa terceira fase das causas de diminuição e de aumento, elas dizem exatamente quanto aumenta e quanto diminui. Por exemplo, uma tentativa. Quanto que reduz a pena numa tentativa? De 1/3 a 2/3. Isso é o que está no artigo 14, inciso 2. De 1/3 a 2/3. Correto? Muito bem. A regra é que o juiz reduz a pena de 2/3. Mas, professor, a lei fala que diminui de 1/3 a 2/3. Então, por que a regra é diminuir de 2/3? Princípio do favor rei. Então, perceba. Toda vez que a lei disser diminui de x a y, a regra é diminuir o máximo. Toda vez que a lei disser aumenta de x a y, a regra é aumentar o mínimo. Então, se eu tenho uma tentativa, essa tentativa, em regra, tem que ser reduzida em 2/3. Por exemplo, no caso do tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado tem uma diminuição de pena. O artigo 33, parágrafo 4º lá da lei de drogas, prevê que se o sujeito for primário de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, não fizer parte de organização, essa pessoa tem que ter uma redução de pena em até 2/3. Ok? A regra é diminuir de 2/3. E por que isso? Princípio do favor rei. Mas, professor, não haverá casos em que uma tentativa reduzirá a pena em apenas 1/3? Haverá. Haverá casos que diminuirá pela metade só? Haverá casos assim. Ok? Mas você diz que sempre reduz de 2/3? Não, eu disse que em regra reduz de 2/3. Para diminuir menos do que o máximo, ou para aumentar mais do que o mínimo, diminuir menos que o máximo, ou aumentar mais do que o mínimo, o juiz precisa fundamentar. Ele precisa dizer, no caso concreto, por que ele não reduziu tudo que precisava reduzir. Ele precisa dizer, no caso concreto, por que ele aumentou tanto. E se ele não tiver como argumentar isso, o que ele tem que fazer? Reduzir o máximo e aumentar o mínimo. Compreenderam a importância
importância que tem isso para vocês, não é? Porque, veja, num tráfico de drogas, o sujeito pega uma pena de 5 anos, reduzida de 2/3, ele vai ficar com 1 ano e 8 meses, é isso? Não, 1 ano e 8, porque você vai reduzir de 2/3, né? Oi? Regime aberto, pena alternativa. Agora, se ele reduzir pela metade, vai dar 2 anos e meio. Se ele reduzir de 1/3, aí vai dar menos. Se ele reduzir 1/6, sei lá, né? Olha as mudanças, mas ele tem que reduzir de 2/3. Uma tentativa, eu disse, reduz de 1/3 a 2/3. Legal. Qual é o critério? É a proximidade da consumação. Então, se eu sou juiz e quero reduzir só de 1/3, eu até posso, mas eu preciso fundamentar. Então eu vou dizer assim, olha, aqui, embora a lei diga que eu posso reduzir de 2/3, eu só estou reduzindo de 1/3 porque ficou muito próximo da consumação. O réu ficou entre a vida e a morte, né? E a lesão que ele sofreu deixou ele numa cadeira de rodas. Então, diante desse quadro terrível que ele passou, ficou quase perto da morte, então vou reduzir de 1/3. Tudo bem? Tá fundamentado. Mas se ele não tiver elementos para dizer sobre isso, ele tem que reduzir de 2/3. E por quê? Princípio do favor rei. Né? Então, quer dizer, se eu tiver uma lacuna, se eu tiver uma interpretação, essa interpretação tem uma divisão de ideias, tem que ser a favor do réu. Tanto é que o artigo 386 fala da absolvição. Quando ele fala do inciso 7º, ele diz lá, o juiz pode absolver quando não houver prova suficiente para a condenação. Veja, até tem prova. Até tem testemunha, até tem prova dizendo que foi o cara, mas talvez essa prova não seja suficiente. Talvez essa prova está equilibrada com outra prova favorável ao réu. Então, quer dizer, na medida em que está ali equilibrado, você não sabe, causou uma dúvida no juiz, essa dúvida tem que impor uma absolvição. Princípio do favor rei. Muitas vezes no processo penal, a gente não precisa convencer. Muitas vezes no processo penal a gente precisa plantar a dúvida. Se plantar a dúvida já resolve. Ok? Porque criando a dúvida, essa dúvida tem que pesar favoravelmente ao réu. Princípio do favor rei. Isso se aplica em muitas situações. Muitas situações. Né? Na dúvida do juiz se decreta a prisão preventiva ou não, não decreta. Essa é a ideia. É isso que tem que pesar. Tá certo? E às vezes você tem que criar essas expectativas. Então esse princípio é fundamental. Fundamental. É importante tê-lo em mente. Né? Então eu disse aqui, ó, uma jurisprudência já antiga da Bahia, né? Mas uma jurisprudência interessante. O juiz é quem está mais próximo dos fatos, em contato direto com as partes. Se usando de sua perspicácia na oitiva do acusado e das testemunhas, após aguda observação direta das pessoas, dos fatos, das provas, sopesando as razões apresentadas, ainda se sente inseguro quanto à culpabilidade do réu, impõe-se a sua absolvição, pois a dúvida não favorece a sociedade, mas o cidadão, amparado pelo princípio da presunção de inocência. Isso é do TJ da Bahia, bem antigo, mas é um precedente importante ali. Ok? Por quê? Porque é isso, pensa a máquina estatal, pensa no poderio que tem um Ministério Público. Como eu disse, ele ganhou muito poder com a Constituição Federal. São pessoas preparadas. Né? Eu posso discordar do posicionamento de muitos promotores, das atitudes de muitos promotores, mas não vou discutir tecnicamente, porque realmente são pessoas preparadas, estudaram muito para estar lá. Né? E às vezes esse que é o pecado, estudaram muito até um momento e aí pararam de estudar, já não quer mais estudar, mas traumatizou, né? E aí não quer mais estudar. Mas enfim, eles tecnicamente são muito bons. Então quer dizer, o cara tem um aparato, né? Já ouviram falar no CAEX? CAEX?
O CAEX é uma parte do Ministério Público, um órgão do Ministério Público, chama Centro de Apoio à Execução. CAEX, Centro de Apoio à Execução. O CAEX, ele tem policiais que trabalham lá para o Ministério Público, né, investigadores. O CAEX, ele encontra pessoas onde você nunca nem imaginava que encontraria, encontra. Né? Assim, isso é uma força que o MP tem. Se ele quer encontrar uma testemunha, o CAEX encontra. Se o CAEX não encontrar, ninguém mais vai encontrar. A defesa tem CAEX? Não tem. A defesa não tem CAEX, né? Então, mas o MP tem CAEX. Agora, você imagina o MP, então, com toda essa estrutura, né, com toda essa força, com toda essa capacidade, não conseguiu provar. Né? O juiz, com toda a sua experiência, né, com toda a sua vivência, está inseguro. Depois de passar um processo inteiro, porra, se está inseguro, não pode condenar o cara. Tem que absolver. A dúvida tem que pesar em favor do réu, não contra o réu. Ok? A dúvida não é em dúbio pau no réu, né? Como se diz por aí. A dúvida é pró-réu. Pró-réu. Começa com P, mas não é pau no réu, pró-réu, né? Pois não. É que o agravo em execução é um recurso que o MP pode entrar também. Né? O MP pode entrar. Eu só coloquei esses exemplos porque são exclusivos da defesa. Então a revisão criminal só a defesa, o embargo dos infringentes só a defesa, o embargo de nulidade só a defesa. Agora o agravo, o MP pode entrar também, ele pode não se conformar com alguma decisão da execução. Só por conta disso. Muito bem.